Prontinho. Pessoal, então, boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos. Nós começamos mais uma atividade da nossa Semana de Ciência e Tecnologia. Hoje teremos o professor Yuri tratando Neighbor Hero, Tecnologia Educativa para a Promoção da Saúde Única. Tá? Então, somos todos ouvidos, Yuri. Então, a palavra é contigo. Então, primeiramente, obrigado. Boa noite a todos. E eu vou falar um pouquinho sobre como é que foi o desenvolvimento e como está sendo, na verdade, o desenvolvimento de um jogo educativo e também um pouco mais de forma geral sobre jogos educativos, né? Então, eu sou do IFMS Campos Dourados, nós temos um curso, uma graduação de Tecnologia em Jogos Digitais, né? E esse é um dos motivos pelo qual a gente faz jogos. Não é necessariamente uma obrigação ter um curso de jogos para vocês fazerem jogos, mas é uma possibilidade muito interessante e que dá uma formação justamente para isso, né? Então, eu vou falar um pouco sobre definição de gamificação em jogo sério, um pouco sobre o projeto, né? Dicas para como desenvolver um jogo educativo e um espaço para perguntas, né? Neste link, na verdade, nesse QR Code que leva vocês para o link que está ali no canto, é uma página, né, um Linktree, com algumas coisas relacionadas ao projeto. Então, vai ter um vídeo, vai ter o Instagram, outras redes sociais. Não tem muita coisa no Instagram, mas pretendo populá-lo com os avanços do projeto, né? Então, quem quiser acompanhar, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. Para quem nunca usou QR Code e usa pelo menos Android, talvez vocês tenham um aplicativo chamado Google Lens, Lens, que se você utilizá-lo, você pode apontar a câmera para ele e ele vai transformar essa imagem super estranha em um link. Mas existem outros aplicativos que fazem coisas semelhantes, né? Então, vou deixar um tempinho aqui, poucos segundos, mas no final eu volto para esse daqui também. Então, falando um pouco sobre o primeiro tema, que é gamificação e jogo sério, que é um bom jeito de começar, porque são duas coisas que podem ser confusas. No final, me lembrem, por favor, eu vou colocar um link para uma outra, um bate-papo que eu fiz na Semana de Ciência e Tecnologia da Fiocruz, com outras pessoas, e a gente acabou falando sobre jogos sérios, jogos educativos. E também teve uma conversa, um debate sobre gamificação. Então, é um bom complemento para quem quer entender esses conceitos. Primeiramente, gamificação. A definição, né, ou uma das definições, ou pelo menos uma das definições que eu gosto, é que ela é uma estratégia de melhoria de serviços, sistemas e organizações por meio de estímulos psicológicos. Resumindo, em português nosso do dia a dia, é um negócio que a gente usa para estimular e engajar as pessoas em alguma atividade, serviço, ou seja lá o que for. Então, temos aqui uma imagem de uma criança fazendo um cachorro sentar enquanto ele recebe um biscoitinho, né? Porque isso, de certa forma, você está aplicando, você está gerando melhorando, né, o comportamento daquele cão por meio de um certo estímulo, né? Se ele fizer tal ação, ele ganha um biscoitinho. Isso entraria nessa definição, porque no fundo eu não falei de jogos ali na definição de gamificação, porque não vem de jogos exatamente a definição de gamificação. No fundo, são técnicas de psicologia, que às vezes a gente vê em jogos, e foi lá que tiraram um exemplo de, olha, a gente pode aplicar isso em outros lugares, não? Então, gamificação tem a ver com jogos porque foi tirado de lá, mas não necessariamente nasceu lá. E, claro, depende da sua linha de como você aborda esse problema, né? Aí entram psicólogos, aí, Skinner e outras coisas, mas a gente não vai entrar nesse campo aí. Então, na teoria, a gamificação é o uso dos elementos e técnicas dentro de jogos, por exemplo, a questão de pontuação,
você subiu de nível, mas na prática são estímulos psicológicos que são utilizados para engajar pessoas. E aí, essa imagem do canto está errada, mas geram uma relação de estímulo e recompensa. Não sei se vocês já jogaram não é bem um jogo, é um aplicativo chamado Duolingo, que ele tem isso ele é um aplicativo, para quem não sabe, de aprendizagem de línguas, e você acaba sendo estimulado a jogar mais, responder as perguntas lá por meio de estímulos. Por exemplo, se você participar todo dia, você está numa sequência de vitórias e você não quer perder essa sequência de vitórias. Aí você sobe de nível e coisas do tipo, mas no fundo é um aplicativo para você aprender inglês e outras línguas. Então, geralmente na vida real, quando você faz alguma coisa, não necessariamente você é recompensado por isso, né? E quando acontece de você ser recompensado, por exemplo, de estudar muito, ou de estudar muitas vezes, é uma tarefa que é árdua muitas vezes, é cansativo, e não é na sequência imediata que você recebe alguma coisa interessante, você é premiado por isso, né? Às vezes demora para você ver que aquilo que você fez lá no passado teve um certo resultado. Agora, num jogo, isso, como ele é calibrado, ele foi pensado por game designer, né? Um designer de jogos. Isso é calibrado para manter esse ciclo, né? Esse fluxo de estímulo-recompensa. Aí você faz mais alguma coisa, né? Estímulo-recompensa. Então você sempre quer continuar nisso. Ou pelo menos é isso que muitos game designers fazem. E é quase como se na vida real, às vezes, você tenha uma montanha para escalar e você demora um pouco, você se esforça e lá no topo você realmente é recompensado. Ou às vezes você não consegue subir isso. E no jogo, muitas vezes, né, tirando alguns jogos Dark Souls da vida, você tem uma escadinha. Então cada nível é um pouquinho maior do que o anterior, o suficiente para te desafiar, mas não o suficiente para te fazer parar no meio ou te fazer ficar frustrado, né? E daí vem a gamificação. Tentar fazer o mundo ser uma escadinha e não uma montanha. Às vezes, em aulas, isso nem sempre acontece, né? Às vezes a gente tem uma matéria que, nossa, eu nunca vou conseguir passar disso. E tem um livro que em português ele não necessariamente tem esse nome, que em inglês é literalmente isso, né? Reality is broken. Em português eu não vou lembrar exatamente, mas eu vou citar ali a autora, é Jane McGonigal. Ela fez uma pesquisa e ela tem um TED até. Se vocês procurarem por TED e Jane McGonigal, vocês vão encontrar, até com legenda em português, em que ela fala exatamente disso, né? Que nos jogos, os desafios não são uma barreira, né? Não tem uma parede intransponível ali. E a gente sabe que nem sempre na vida, dependendo da pessoa, isso se torna até mais complexo, né? Dependendo da situação dela social, é uma barreira intransponível. E na vida, isso pode ser um problema. E a ideia dela é realmente pegar esses elementos dos jogos e fazer com que as pessoas consigam superar problemas da vida real utilizando os jogos. Então, para quem quiser, o nome dela ali é McGonigal, Jane, Jane, McGonigal. Ela tem um TED que ela fala sobre isso, né? Eu posso até colocar o link aqui na descrição, só um instante. Eu vou colocar aqui no chat para quem quiser ver depois, né? Aí, Moisés falou que Dark Souls é massa, depende. Eu nunca terminei o meu. Falei, tá bom, não quero mais. Jonathan, ele falou que jogava muito Tabuada do Dino, não conheço, na minha escola quando era mais novo. Agora, continuando aqui, vamos lá. Então, quais são os problemas da gamificação, né? Os designers, né, e participantes, eles deveriam ser precavidos sobre problemas de você gerar esses ciclos de estímulo e recompensa, né? Primeiro, esses estímulos que geram recompensa, por que que você se sente estimulado? Aí entra a dopamina, né?
e o que não é um problema, a dopamina em si. Tem que acabar a dopamina, tá ok? Não, não tem que acabar a dopamina. Mas você tem que saber o porquê que você continua estimulado por isso, né? Porque se você se sente estimulado só porque você não quer acabar com o seu ciclo de todo dia ganhar uma estrelinha, tudo bem, você pode estar no Duolingo aprendendo a língua nova, legal, mas às vezes não é muito melhor se o estímulo for algo interno do seu interesse, né? Então, eventualmente pode ser problemático, né? De você estar fazendo isso por esse sistema de estímulos e não porque você realmente quer aprender uma língua nova, né? Ou coisa do tipo. E sem contar que pode gerar um efeito negativo para o cérebro, isso já foi pesquisado, que, por exemplo, em crianças, não necessariamente só em crianças, mas que aí a criança, ela é estimulada a fazer algo para ganhar uma recompensa. Então, quando surgir alguma situação em que ela não ganha algo, ela não vai fazer, pode acontecer realmente isso. Foi pesquisado, isso pode mudar, impactar negativamente no caráter de uma criança, né? Então, aqui tem duas pesquisas que falam sobre isso, né? E como que vocês são expostos a isso, né? Falei do Duolingo, porque eu acho que ele é um aplicativo legal, para começar, né? Ele é um aplicativo famoso, por isso que eu citei ele, e ele aplica gamificação. O Google Local Guides, ele, para quem não usa, né, o Google Maps, se você tira uma foto de um lugar, às vezes o Google fala, por que que você não envia essa foto para o nosso Google Local Guides, para outras pessoas verem como é esse local? Porque você não avalia esse local. Aí você vai ganhando pontuação, vai subindo de nível, a mesma coisa. Ou aqueles outros jogos, porque gamificação, esse sistema todo de yay, você foi recompensado, podem ser aplicados dentro de jogos, até porque não necessariamente gamificação vem de jogos, é mais uma estímulos psicológicos fabricados e muitos desses jogos de celular, na verdade, eles trabalham mais isso do que game design. Muitos dos jogos de celular, eles na verdade precisam mais de um psicólogo fazendo do que um desenvolvedor de jogos, né? Porque o que ele quer mais é te prender nesse ciclo. Aí entra a colheita feliz para quem é mais old school aí, mais antiguinho, né? Cozy Grove, não necessariamente o Cozy Grove, mas é porque ele trabalha um pouco disso. Animal Crossing também e outros desses de que você tem que entrar todo dia para ganhar alguma coisinha, né? O jogo não necessariamente é uma gamificação e também uma gamificação não necessariamente é um jogo, como a gente pode ver. Mas o jogo pode usar a gamificação, porque ele pode aplicar isso, assim como outras coisas podem aplicar isso, né? Mas existe um outro conceito chamado jogo sério, que não é uma gamificação, é um jogo mesmo, que o principal objetivo dele não é te entreter. Então, ele pode te entreter, mas ele possui outras possibilidades, né? Então, dentre eles, e não se limitando a isso, a gente pode falar sobre os advergames, que a gente vai falar um pouquinho mais depois. Na verdade, não, eu vou falar um pouquinho por cima, que o objetivo aqui principal é o jogo educativo, né? Mas advergame, ele é um jogo que o objetivo principal é fazer propaganda. Ou que ele tem algum elemento de propaganda nele, porque existem categorias dentro dos advergames. O FIFA é um advergame. Em uma das categorias dele, né, que conta o quão advergame ele é, sim, porque aí tem propaganda dos times, dos patrocinadores desses times, né, que todas as camisetas têm os patrocinadores. Aí você olha naquelas propagandas do lado do campo também, né? Aí tem dos fabricantes de chuteira, né, das bolas. Então, isso é uma categoria. E existem jogos próprios que eles foram feitos com o objetivo de ser propaganda de uma marca. Tem um jogo antigo que ele é um jogo do Burger King, em que você controla um reizinho, né, que é o mascote do Burger King, e que você tem que entregar hambúrguer para as pessoas. Eu vou até colocar o link, ele é um pouco antigo, que é o Sneak King, porque você tem que meio que chegar escondido e entregar na surpresa um hambúrguer para as pessoas. Já teve um chamado Pepsi Man também, que é um jogo da Pepsi, né? Tinha um do Gugu, que eu acho que era Pickup Express, alguma coisa por aí,
que aí tinha propaganda, sei lá, do Banco Pan-Americano, tinha umas coisas dessas, do Bob's. Então, quem quiser procurar essas grandes pérolas da humanidade, elas existem. Mas hoje em dia é um pouco mais raro. Um exemplo que eu vi outro dia sobre Adver Games, que vocês devem conhecer GTA, tem o GTA V. Existe dentro do GTA V servidores piratas, né? E num desses servidores piratas, o que é o maior da América Latina, que as pessoas elas não estão lá para fazer zoeira, como geralmente elas estão no GTA. Elas estão lá para simular uma vida real. Então ela tem que respeitar semáforo e outras coisas. É, é diferente, né? O roleplay. E dentro desse servidor, empresas grandes reais começaram a patrocinar esse servidor. Então, por exemplo, você pode ser um entregador de iFood dentro desse servidor. Então, você entra num jogo para entregar a comida pelo iFood para sobreviver. Existe isso dentro do GTA. O GTA RP, que é o nome que eles chamam desses tipos de servidores, tem um servidor brasileiro, que eu não vou lembrar, que é o maior da América Latina, em que tem várias empresas que patrocinam de alguma forma isso. E, claro, tem os jogos educativos, que o principal objetivo deles é educar, ensinar alguma coisa. Tem simulações que também entram dentro de jogos educativos, porque você está muitas vezes aprendendo algo enquanto você faz uma simulação. Por exemplo, para quem está tirando carteira nos últimos anos, deve ter passado por um simulador. O simulador é um jogo sério, porque o objetivo principal dele não é entreter. Também tem os jogos enquanto arte. É um objetivo. Aí, claro, vai depender do que você define como arte, o que é muito importante. Mas se você considerar que arte é uma certa obra ou qualquer coisa que queira passar uma mensagem, né? Aí, ou um sentimento, fazer com que você queira sentir algo. Aí tem jogos que o objetivo principal é esse, né? Mas, seguindo, né? O principal objetivo de hoje é falar sobre jogos educativos e um deles em específico, né? Eu vou falar sobre o desenvolvimento do jogo, né? Neighbor Hero, como que foi. Primeiro, houve uma visita à Fiocruz, se eu não me engano, em 2018, lá em Campo Grande, e lá o IF apresentou, pelo menos o IFMS Campos Dourados, apresentou quais são as nossas forças ali enquanto desenvolvedores de jogos, né? Ah, a gente tem um curso de jogos, interessante. Aí o pessoal da Fiocruz apontou os problemas que eles tinham e a gente acabou encontrando uma interseção que é difícil para o pessoal da Fiocruz entrar numa sala de aula do ensino médio e conversar com estudantes sobre doenças causadas, por exemplo, né, entre outras, pelo Aedes aegypti, né, que aí entra a febre amarela, como uma possível, a dengue, chikungunya, zika, porque eles chegavam lá com os slides deles e quem liga? Muitas vezes, inclusive uma aula normal, né, acaba se tornando maçante. Aí foi pensada a ideia de mostrar isso de uma outra forma. É uma imagenzinha da nossa visita. Então a ideia foi buscar projetos, né, parcerias. Aí dentro desse brainstorming foram listados os problemas a serem abordados e a gente chegou nesse. Então existem mau hábitos da população em geral, né, em relação ao Aedes aegypti. A maior parte dos causadores ou dos focos de dengue ou qualquer doença causada pelo Aedes aegypti são causadas pelos próprios moradores, né? Que é bem problemático, porque é algo que, na teoria, seria fácil solucionar, né? É só parar de fazer isso. Mas por que que não param, né? É uma questão cultural. E mudar a cabeça de um adulto é um pouquinho mais complicado. Aí mudar a cabeça de uma criança, você nem precisa mudar, porque ela está em formação ainda, né? Então você não vai mudar o que ela pensa, você vai meio que participar da formação dela. Aí entra a questão de abordar isso de uma outra forma, que talvez fosse mais interessante. Então a ideia era abordar a temática utilizando um jogo digital e, de bônus, abordar a realidade local ali, né?
mostrar representatividade, porque a maioria dos jogos que nós vemos não retratam um cenário brasileiro, suburbano, seja lá qual for, ele vai ser uma realidade, muitas vezes, de um país de primeiro mundo, muitas vezes dos Estados Unidos. E isso não tem nenhum problema, mas nós somos um dos maiores consumidores de jogos no mundo. Se eu não me engano, o quarto país que mais consome, e só que nós consumimos experiências de outros países, né? Não nossas. Então aí veio a ideia do jogo. Como é que foi o desenvolvimento desse jogo? Então o personagem principal, a ideia é que ele fosse um agente ativo de mudança da realidade local dele. Então o personagem ele mudaria o cenário, né? Ele começaria com um cenário meio problemático e a ideia era mostrar que você, enquanto cidadão, pode causar uma mudança, mesmo que seja uma mudança local, né? Nas suas proximidades. Então, a gente quis fazer um cenário mais aberto, né, para o jogador explorá-lo, que representasse um bairro suburbano nacional. E que a ideia do jogador fosse acabar com os focos de dengue ali naquele local. Aí a pré-produção, ou seja, antes de começar o desenvolvimento desse jogo, né? Aí a gente começou com planejamento, né? Dois estudantes, como o curso de jogos começou em 2018, e eles foram convidados em 2018, eles ainda eram calouros, digamos assim. Então, a gente começou pelo pré-projeto, né, o planejamento, com artes conceituais de como poderia ser esse jogo, a questão narrativa, o planejamento das mecânicas, né, quais mecânicas teriam esse jogo, como ele funcionaria. E tudo isso a gente colocou num arquivo que a gente chama de Game Design Document, que é o documento de Game Design, que ele é onde a gente coloca todos os detalhes de funcionamento desse jogo. Aí aqui algumas das artes feitas por esses estudantes, né? Pensando quais seriam os personagens, qual seria a paleta de cores, quem seriam os ajudantes do personagem, né? Então esse daqui seria o Luan, o personagem principal, que ele acha que é um super-herói, como toda criança viaja na maionese. Essa daqui seria amiga dele. Aí para trazer uma representatividade ali, ela não lembro exatamente se ela era indígena ou se ela de alguma forma possuía alguma descendência. E ela seria a parte cabeça ali da história, quem daria dicas para o Luan de como passar pelos desafios. A gente fez um esboço de algumas casas, né, cenários ali, eventualmente, para tornar isso mais interessante, inimigos, né? Então tem aquela garrafa com água acumulada, que eventualmente se tornou um foco, e por isso ela se transformou num inimigo, que o nosso personagem, Luan, como criança que viaja na maionese, encarou isso como um grande monstro. Um saco de lixo, que da mesma forma, né? E o do lado esquerdo ali é um copo de leite, que é o nome de uma planta. A ideia é que ele chegasse e derrotasse os inimigos utilizando ideias que a gente usa para acabar com o foco de dengue. Por exemplo, a garrafa, que ela faria aquele desafio da garrafa de virar para cima, né? ela daria uns mortais. A ideia é que você derrubasse ela. Derrubando a garrafa, a água sairia dela e você acabaria com foco, por exemplo. Né? Aí, novamente mostrando a ideia que a gente mostrasse o personagem principal enquanto um super-herói. Só por curiosidade, a personagem que está à esquerda é a Miss Marvel. E por que eu coloquei? Porque eu acho, não é Capitã Marvel, não confundir, por favor. Ela é uma personagem que aborda bastante os problemas sociais do bairro dela, né? Ela não acaba com vilões maiores vilões do universo, não, ela tenta resolver o bairro dela ali muitas vezes, o que é bem interessante. E nem sempre com porradaria. Às vezes ela simplesmente tenta ajudar as pessoas na questão de fake news, já foi abordado, por exemplo.
Aí, o pessoal da Fiocruz, né, entrou em contato com a frente parlamentar relacionada sobre o tema, né, que é de enfrentamento à tríplice epidemia, que entra dengue, zika e chikungunya. E com isso a gente acabou apresentando o projeto para eles, né? Então, essa frente parlamentar ela é liderada pelo Renato Câmara, aí as pesquisadoras da Fiocruz, a Ana Tereza e a Zoraida, elas fizeram esse meio de campo para que a gente tivesse contato com a frente parlamentar. Hoje a Ana está em Manguinhos, no Rio, ajudando na questão de fabricação de vacinas. E a gente fez reuniões, né, para mostrar como é que era o projeto. A gente conseguiu bolsa de alguns meses para os estudantes, né, que já ajudou de alguma forma, porque são estudantes de graduação, nem todos conseguem se manter, né? O curso é noturno, tem gente que trabalha durante o dia para se manter. Uma bolsa ajuda a pessoa a ter mais tempo para se dedicar aos projetos, né? A gente apresentou o projeto na Câmara Municipal de Dourados em 2019, né? E tinham muitas estudantes de diversos cursos que foram assistir, né? Foi bem interessante. Tiveram vários representantes que deram opiniões a respeito do projeto, ainda na fase de pré-produção. Aí eu botei os estudantes numa cilada, eu fiz eles apresentarem, porque aí já serve como experiência para eles ficarem menos tímidos e coisa do tipo. Não foi traumatizante, confia em mim. Eles sobreviveram. Tanto que depois eles acabaram apresentando novamente o projeto, dessa vez em Campo Grande, na Assembleia Legislativa. Então, o projeto foi apresentado lá, na Câmara, na Assembleia, desculpa, e depois a gente começou a produção. Lembrando que, ó, aqui, 2019, ainda era um ano normal, né? E a gente começou a produção no final do ano de 2019, né? Naquela época a gente estava usando o motor de jogo Unity, né? Onde tudo seria feito, ou melhor, onde tudo seria reunido, né? Porque a programação a gente faria no Visual Studio, no Blender a modelagem, animação e texturização, no Photoshop texturização também e arte conceitual. E para nos organizarmos, duas metodologias de desenvolvimento, o Scrum e o Kanban. Então, a gente fez meio que esse ciclo, né? Começando pelo planejamento da sprint, para quem usa o Scrum sabe, que a gente pega um pedaço, primeiro, antes de tudo, a gente lista tudo o que tem que fazer no projeto e coloca em ordem de importância. Então, as coisas mais básicas a gente faz antes. As mecânicas mais básicas, os personagens principais. Depois a gente divide o projeto em períodos menores, de no máximo um mês a 3 semanas, e a gente lista o que é possível fazer nesse tempo, né? A gente calcula quanto que cada atividade vai custar de tempo e vê tudo que vai dar para ser feito em 3 semanas, né? Como que a gente calcula? Quanto menor o elemento, mais fácil de a gente prever. Então, é mais difícil a gente calcular quanto tempo é necessário para fazer um jogo do que a gente pegar tudo isso e dividir em menores tarefas, né? Que com uma tarefa muito menor, por exemplo, fazer a textura de um personagem, fica muito mais fácil calcular. Quanto tempo será que a gente vai gastar para isso? Ah, eu acho que tanto, né? Daí, para cada pedacinho de desenvolvimento que a gente chama de sprint, a gente planeja o que vai ser feito, desenvolve e depois a gente faz uma revisão ali, o que deu certo, o que não deu, o que a gente pode melhorar para a próxima. E é assim que meio que funciona o Scrum, para a gente sempre ter esses ciclos de feedback, para não fazer tudo de qualquer jeito e no final acabar vendo que alguma coisa poderia ser feita diferente ou descobrir que uma coisa foi feita errado e ter que refazer. Refazer é muito caro, custa muito tempo. Então é melhor a gente ter esses momentos de feedback para não desviar muito do caminho, porque se desviar do caminho, no final desse período da sprint, de 3 a 4 semanas, a gente já consegue colocar o projeto na direção correta novamente. Aí, no começo do ano passado, né, dia 14 de março, a gente teve uma reunião no IF Maker, do IFMS Campos Dourados, né,
Naquele momento a pandemia parecia um negócio um pouco distante ainda. Olha, tá quase chegando, hein? Será que vai chegar? Será que não? Aí os participantes foi o diretor do IFMS Campos Dourados, o Carlos Vinícius, o presidente da Frente Parlamentar, né, o Renato Câmara, e a equipe dele, a Ana Tereza, pesquisadora da Fiocruz, o Éder Villalba, que era coordenador do curso de Jogos Digitais, eu, como coordenador do projeto, e 4 estudantes que participaram do projeto até aquele momento, que era o Enzo, o João Felipe, o João Gabriel e a Tainara. Aí nós apresentamos uma versão de demonstração de como seria o jogo e como estava até aquele momento, né? Era um protótipo que a gente chama, né? Para ver se aquilo era exatamente o que a gente deveria fazer, para então realmente seguir com o projeto. Só que esse então realmente seguir com o projeto, começou a pandemia, né? Aí complicou um pouco, né? Aí, aproximadamente perto do dia 18 de março, uma semana antes, basicamente, uma semana depois, né, basicamente, menos do que isso, tudo fechou, né? Cada um foi para sua devida casa e cada um começou a ter que resolver problemas particulares, né? Pessoas podem ter perdido emprego na família. Dois dos estudantes que participavam do projeto tiveram que abandonar porque tiveram que trabalhar para sustentar ou ajudar no sustento da família, né? E o projeto foi prejudicado nesse sentido, né? As pessoas estavam tentando assimilar as mudanças de vida completamente, né? Por causa desse período, a questão do trabalho, né? E eventualmente alguns deles pegaram Covid também, né? Aí a gente fez uma apresentação de um gameplay em novembro. A gente não conseguiu avançar muito por causa disso, né? E nessa versão mais nova, a gente já tinha um sistema de missões, né? Que o personagem ele coletaria itens recicláveis que ele encontraria jogados pela rua e que seriam focos de dengue. E esses itens ele levaria para um centro reciclável. Aí foi criado um mapa novo, né? E um cenário. A gente fez uma apresentação pública que foi chamada de lançamento, né? Mas na verdade é como se fosse uma primeira divulgação, né? Do jogo. Então aqui seria o cenário. Não tinham muitas casas ali nele. O personagem ele mudou um pouco desde então, um pouquinho só. E teria um tempo para ele fazer as missões. Aí teria um mapa que está ali no canto inferior esquerdo e em cima teria ali uma lista de missões, né? Para o personagem procurar ao redor do cenário, né? E aqui seria o cenário, o mapa desenvolvido. E em 2021, o que virou, né? Aí a equipe atual é o João Gabriel, o Luiz Otávio e o Wesley, todos eles trabalhando durante o dia em outras coisas e ajudando como podem, enquanto podem, porque além de trabalhar durante o dia e a noite, eles fazem parte da graduação em jogos digitais. Aí o que a gente mudou? A gente atualizou para uma versão mais nova do motor de jogo, um novo mapa, né? Uma modelagem do novo cenário, adição de mais coisas na cena e novos personagens, né? E uma movimentação mais suave, né? Então aqui tem até um outro personagem, um dos personagens que a gente fez, um novo mapa. Aqui a gente vê mais casas construídas, né? Então um cenário mais rico. Vamos ver. Aqui dá para ver. Eu fiz GIF de algumas partes do cenário, né? Então agora a gente vê casas. Vocês vê até algumas delas com cara de Brasil ali. Por exemplo, tem uma caçamba, tem casas com tijolinho ali, areia no fundo sendo construídas. Aquela primeira no canto superior esquerdo, um terreno baldio cheio de lixo e assim por diante. Tem o senhor fofoqueiro que senta na esquina do seu bairro e só falta ele tomar tereré. Então, é assim que o jogo está nesse momento, né? Ainda faltam coisas a serem feitas, mas a gente está próximo de apresentar uma versão jogável nova, porque a gente refez algumas coisas da última versão. Acho que nos slides eu vou chegar a comentar sobre isso. E refazer coisas, como eu falei lá,
não é o melhor caminho. Mas antes, né, eu gostaria de agradecer a todo mundo que de alguma forma participou do projeto, seja por muito tempo, seja por pouco, seja fazendo uma coisinha, mas no tempo que eles tiveram livre e puderam disponibilizar, eles nos ajudaram, porque muitos desses sem bolsa, né? E os que tiveram bolsa foi por um período curto. Então aí a gente conta muitas vezes com a colaboração deles, né? Então agora, erros e acertos do desenvolvimento de um jogo educativo. Então, como eu mostrei para vocês, a gente participou de alguns eventos, né? Seja na Câmara Municipal, seja na Assembleia, ou ali no próprio IF, né, no IF Maker. Quando vocês forem fazer, ou pode até ser em outro contexto, saibam quando é necessário participar desses eventos e saibam dizer não. Às vezes a gente pensa, nossa, vai pegar muito mal se eu falar não, mas às vezes participar desses eventos é problemático, porque aí cria aquela urgência de, eu tenho que terminar, eu tenho que ter alguma coisa para apresentar, e aí a gente faz as coisas correndo, e depois do evento a gente tem que refazer. Isso acaba fazendo a gente perder tempo, né? A gente perde tempo antes fazendo e depois refazendo. E aconteceu também de estudantes acabarem fazendo um negócio que é uma prática muito ruim, que se chama crunch. Que é quando você, nesse caso eu nem diria que foi crunch, mas foi nos últimos dias ter que fazer tudo correndo e tendo pouco tempo para descanso, né? Mas nesse caso eu devo dizer que foi porque antes eles estavam fazendo num ritmo bem lento também. Mas aí eles ficaram esgotados. Toda vez que tinha alguma apresentação, ocorre um esgotamento da gente. A gente fica totalmente cansado por ter que fazer correndo as coisas. E apresentar que causa aquele nervosismo, né? E é isso, né? Esses momentos atrapalharam o desenvolvimento, né? Outra coisa que a gente tem que lembrar ou prestar atenção, que um jogo educativo, muitas vezes a gente fala, nossa, que jogo educativo, você não tem nem interesse de abrir, porque muitas vezes um jogo educativo é um jogo chato. A ideia sempre foi fugir disso. Então, se o jogo não for divertido, ele não vai ser educativo. Porque se a pessoa não tem interesse em jogá-lo, ela não vai querer prestar atenção. Sem atenção, aí não tem aquele fluxo, né? Ou para quem quiser ler, tem a teoria do fluxo, que você presta atenção nas coisas e consegue captar mais o que está sendo apresentado. Então, a vantagem do jogo educativo também está no fato de que o jogo é uma atividade que gera, às vezes, mais engajamento, porque é interessante, né? Pessoas gostam de jogar, e porque ele é interativo também, e isso faz com que você esteja mais imerso e participando daquele momento educativo, mas se ele não entreter, ele não gera engajamento. E sem contar que jogo, por definição, um jogo, ele é uma atividade voluntária. Dependendo de como você utilizar o jogo, ele for algo obrigatório, aí você deixa de ser voluntário, você perde o engajamento, né? E o interesse da pessoa de participar daquela atividade. E outra coisa é a opinião do especialista. Muitas vezes você é o desenvolvedor, mas você não é a pessoa que entende da área que você está abordando. Aí entra o especialista para te explicar. Às vezes você pode até ser também. Mas tem que lembrar que o especialista ele não é um game designer. É importante ouvir o que deveria ser apresentado no jogo, mas às vezes eles podem palpitar demais, né? E isso pode atrapalhar um pouco no sentido de que o jogo pode ficar mais pobre de ideias, que eles não são game designers. Ou pelo menos não deram uma lida ou não tem uma experiência com jogos, porque nem todo mundo joga, né? E é o que eu falei, jogo é uma atividade voluntária e uma experiência prazerosa, porque senão você não estaria jogando. Então, se você joga porque você gosta normalmente, ou como eu, você joga Dota para passar raiva, mas e a escola geralmente, o ensino de forma geral, ele é uma obrigação, ou ele é tido como uma obrigação. Às vezes você pode até gostar, mas às vezes você entra naquele esquema de, nossa, isso de novo, e o jogo não. Então você tem que apresentá-lo enquanto uma atividade voluntária, ou pelo menos é o recomendável, né? E jogos educativos não são necessariamente uma atividade prazerosa.
Então ele precisa de ser pensado bem na narrativa, na estética, na jogabilidade, né? E tudo isso deve ser levado em consideração. Não é só, vou pegar esse tema, colocar no liquidificador, jogar com um jogo e vai sair um jogo legal. Não. Aí você tem que estudar game design. Ou pelo menos ter jogado e ser uma pessoa que consegue analisar bem o que você gostou, o que não gostou, o que funcionou, o que não funcionou, como melhorar. Mas no fundo você está aplicando game design sem saber. Esse daqui é só um livro, não quer dizer que ele seja o único sobre, e não é o único material, né? Não necessariamente tem que ser um livro, mas só para explicar que você tem que ter uma base de game design ali. E pipeline, que seria a ordem como a gente faz as coisas, né? Uma dica, né? Algumas etapas. Pré-produção primeiro, né? Pré-produção. O que que ela seria? É bom você pensar como que vai ser o jogo antes de começar realmente a implementar, para você não fazer de um jeito e falar, ih, não vai dar certo isso daqui, vamos refazer? Então, melhor você gastar tempo com pré-produção do que gastar mais tempo com produção e acabar errando, vendo que não era aquilo, ou tendo que descobrir no meio do desenvolvimento o que vai ser o seu jogo. Então, na pré-produção, você pensa com calma todos os elementos, como é que vai ser, o cenário, a mecânica, testa, faz um protótipo de preferência, né? Porque com um protótipo não precisa ser bonito, pode ser algo feio, mas que mostre o que pode funcionar ou e o que não pode, para você ter o feedback e realmente fazer o jogo depois. E depois reunir todas essas informações num só documento, que a gente chama de Game Design Document, que vai auxiliá-los durante o desenvolvimento do projeto. Depois entra o Kanban, que tem aquelas metodologias que eu falei para vocês, o Scrum, que é de pegar o projeto inteiro, dividir em pedacinhos e fazer aos poucos e recebendo o feedback da equipe do que está funcionando, do que não está, do que vocês estão errando, quais são os problemas, os desafios, e no próximo ciclo tentar fazer melhor, do que fazer de uma vez só e falar, ih, deveria ter mudado aquilo lá no começo, mas agora já foi, né? Então você divide no backlog, né? O projeto você lista tudo que deve ser feito, e se você pegar uma dessas tarefas que você listou e conseguir quebrar em tarefas menores, melhor ainda. E aí você coloca isso de maneira ordenada, né? Cada item desse que deve ser feito tem que ter uma prioridade. Primeiro você vai fazer os mais importantes, por último os menos importantes. Você tem que estimar quanto tempo cada um deles vai custar e detalhar realmente como fazer aquilo. E é isso. Você pensa, o jogo tem que ter tal coisa. Você vai lá, joga nessa lista, em ordem. Depois, ciclos de sprint, né, que a gente chama, de 3 a 4 semanas de fazer, desenvolver, todo dia se comunicar, né, cada 24 horas com a sua equipe para falar, olha, ontem eu fiz tal coisa, eu tive dificuldade em tal coisa e hoje eu vou fazer tal coisa. Para todo mundo saber o que deve ser feito e em vez de todo mundo ficar gastando um tempão com documentação, escrevendo textos que ninguém vai querer ler depois, o melhor é você se comunicar. E são reuniões simples. É uma reunião que a equipe inteira gasta 15 minutos. É simples. O que você fez ontem, o que você vai fazer hoje e quais foram as dificuldades, né? Aí o Kanban, né, você divide em quadros do estou fazendo tal coisa, tenho que fazer tal coisa e fiz tal coisa, resumindo, né? E organizar, claro, né? Não menosprezar a pré-produção, que tudo isso você vai usar durante a produção e usar recursos para isso, para comunicação, como o Discord, Hack and Plan, que é um site que ajuda você a organizar o desenvolvimento de jogos, Git para organizar os arquivos, e assim vai, né? E tem aqui 2 livros que eu recomendo para quem quiser ver mais essa parte de organização, como você gerencia uma equipe, são 2 documentos legais. Esse guia do Scrum, ele é de graça, você encontra o PDF na internet. Manual de produção de jogos digitais, ele é um livro e é pago, não é o único, não é sobre game design, fala mais da parte de gerenciamento e organização. E para modelar, se você está fazendo um jogo 3D, jogos eles não começam bonitinhos. Primeiro,
pelo menos num ciclo que é recomendável, você faz um protótipo, uma base que a gente chama de blocagem, que é tudo quadradão, feião, mas que serve para o programador já conseguir mexer e ver exatamente o que vai aonde e começar a programar e fazer as mecânicas. Aí, aos poucos, os modeladores vão aprimorando e detalhando e polindo isso, né? Então, você pensa o que... Acho que alguém está com o mic aberto. Aí você pensa o que vai ter em cada fase ou cenário. Você tem que levar em consideração a questão de composição, entra um pouco de fotografia, no caso, o conceito de fotografia que a gente vê no cinema, não a fotografia, o resultado de uma foto ali, né? Mas a questão de composição que a gente vê em design gráfico, game design, para deixar a disposição das coisas interessante, né? Você faz uma pesquisa de referências, se você quer fazer um cenário que se passa, sei lá, no subúrbio brasileiro, você às vezes precisa de imagens de referência para buscar inspiração, não seja qual outro cenário, ou um cenário medieval, ou seja lá o que for, ver o que, que aquele pedaço da cena contribui narrativamente ou mecanicamente, né? Ela apresenta algum inimigo novo, algum obstáculo novo, alguma mecânica nova e assim por diante. Pensar no que vai ter em cada parte do cenário para o jogador se localizar dentro do cenário, fazer uma planta, né, da casa, desenhar, rascunhar, fazer a blocagem, que é deixar tudo quadradão, que a gente viu, e testar isso e depois ir para os detalhamentos, não ir para o detalhamento, algo super detalhado de começo. Tem um livro que fala sobre todo esse processo, que é Pre-Production Blueprint, que é como você planeja ambientes de jogos e design de jogos, design de níveis, né, de jogos. E escopo, saiba definir um tamanho bom para aquilo que você está fazendo. Não queira fazer, não, vou fazer um mapa maior que o GTA. Calma lá. Mais de 1.000 pessoas trabalharam durante uns 4 ou 5 anos para fazer GTA. Então, será que você vai dar conta? Quanto de experiência você tem? Para quem estava participando da Game Jam que a gente fez na Semana de Ciência e Tecnologia, sabe que fazer um jogo em 4 dias é loucura. Então, é complicado. Então, pensa em algo que seja factível, né? Quantos modelos 3D você precisa? Quantas mecânicas? Você já fez algo, uma mecânica parecida com essa? Vá detalhando o máximo possível para você calcular quanto tempo leva, né? Aí entra a questão do backlog. Fazer aquela lista de tudo que deve ser feito. Vai bater exatamente o tempo que você calculou? Não, mas é uma previsão e ajuda você a se aproximar daquilo, né? E no caso, a gente, como a gente viu ali, resolveu fazer um cenário que é um bairro. Eu não recomendo vocês fazerem isso. Cadê? Aqui. Tem muita coisa. Cada árvore, cada parede, cada personagem, cada coisinha dá trabalho. Então, tome cuidado com isso. Então, voltando lá. Então, o escopo foi algo muito difícil para a gente, né? E sem contar que quase nunca tendo bolsa para os estudantes, eles fazendo no tempo que é possível para eles, se torna isso uma tarefa muito árdua. Ainda mais levando em consideração a pandemia, é muito complicado. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu vou deixar esse link aqui para vocês verem e acessarem as redes sociais. Nós iremos atualizá-las assim que possível com mais coisas a respeito do desenvolvimento do jogo. E agora eu deixo espaço para perguntas. Eu também vou dar uma lida aqui no chat. Vamos ver aqui. Pode falar, Fernando. Então, Yuri, tem um monte de gente aqui elogiando o trabalho, né, falando muita coisa bacana. Eu tenho uma pontura bem pontual. Aqui o Moisés perguntou, poderia falar quanto tempo? Eu não sei exatamente do que ele está falando. Tudo bem abrir o microfone, Yuri? Tudo bem. Moisés, se você puder abrir o microfone, eu não sei se o Moisés também tá.
A, Is- a Isabela, ela pergunta qual a linguagem de programação mais usada nos games. A maioria dos desenvolvedores usa um motor de jogo. O André Luiz levantou a mão, só vou terminar de responder essa, que é um motor de jogo chamado Unity. Por quê? Porque ele tem muito material disponível de graça na internet, e você pode baixá-lo de graça e começar a usar agora, se você quiser, você não precisa pagar para usar, a não ser que você ganhe mais de US$ 100.000 em um ano. Aí eles vão cobrar uma porcentagem de 5%. Se você ganhar US$ 100.000 fazendo o seu jogo, eu acho que você não vai se importar disso. E até lá você vai poder fazer de graça o seu jogo. E esse motor de jogo, ele usa uma linguagem chamada C Sharp, que é o C hashtag, digamos assim, que você escreve. E isso é uma linguagem mais simples que, por exemplo, o C ou C++, e você vai encontrar muito material, muito vídeo, muita coisa na internet, fóruns com dúvidas para responder tudo que você precisar. Então, por isso que ela é a mais utilizada e recomendo você utilizá-la. É até a que a gente usa no curso. Perfeito. Isabela, se tiver mais alguma coisa, você pode levantar a mão, tá? André, por favor. Boa noite, professor. Eu estava vendo que assim, os estudantes estão fazendo cada um no seu tempo, né? Aham. Então, esse projeto ele não poderia se tornar público no GitHub, e daí, caso alguém quisesse fazer uma modificação, aí solicitava um push request, né? Aí o coordenador do projeto fala, é uma modificação legal, então vamos implementar. Ele não poderia se tornar público? Pode sim. Olha, E uma daí, ideia muito boa. porque daí a gente pode até, outras pessoas, né, de outras universidades também contribuir com o projeto no Git. Exatamente. Ou até não estudantes, né? A Isso. pessoa que já trabalha na área, ou pessoa que está querendo aprender. Muitas vezes acontece quando a gente está trabalhando com, não necessariamente jogos, mas softwares abertos, que qualquer pessoa pode ajudar e fazer alguma coisinha. O Blender, por exemplo, ele é aberto. Tem pessoas que trabalham na Microsoft, sei lá, no Facebook, que além dessas empresas pagarem e financiarem o desenvolvimento desse software que é totalmente aberto e livre, sem licença alguma, elas também disponibilizam tempo dos desenvolvedores ali deles para contribuir com esse projeto, que é bem interessante. Ok. O Moisés levantou a mão também. Moisés, você quer falar? Boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim. A pergunta sobre quanto tempo duraria era relacionado à criação de um jogo com esse tipo de planejamento. Poderia me falar o tempo de produção até hoje? Primeiramente, boa noite. O tempo direto, se a gente for contar assim, desde o planejamento, foi de 2018 para cá, mas não necessariamente é um tempo realista, né? Porque a primeira reunião que a gente teve, na verdade, não foi nem assim, vamos fazer um jogo e vamos começar a planejar. Foi, vamos conversar com a Fiocruz, ver quais são os problemas que eles possuem, que a gente pode, de alguma forma, contribuir. Então, são conversas interinstitucionais que nem sempre são rápidas, né, e fáceis para serem costuradas. E sem contar que a gente teve várias pausas ali, né, como eu acabei apresentando. Então, é difícil precisar, se não tivesse nenhum problema desses, quanto tempo a gente realmente levaria, porque tem sido um processo que muda a cada período, né? Antes e depois da pandemia, com e sem bolsa e assim por diante. A cada semestre é uma realidade, infelizmente. Posso fazer outra pergunta? Pode. Relacionado à criação de jogos, esses projetos estão relacionados somente ao curso de Jogos Digitais ou ele abrange todo o Instituto Federal das diversas áreas que queira participar ou algo do tipo? Então, nós temos diversas atividades que até são abertas, né? Por exemplo, a gente fez nessa semana de Ciência e Tecnologia uma Game Jam, que foi que nem o hackathon que, pelo jeito, os outros campi fizeram, só que em vez de fazer um software qualquer, a gente fez um jogo. Não foi o primeiro que a gente fez. Em 2019 teve outra Game Jam e ela foi aberta. Tiveram desenvolvedores que até participaram da live de hoje,
que eram de Curitiba e estavam lá participando, né? Tem pessoas que eu nunca ouvi falar e enviaram um jogo para Game Jam. E não tem várias atividades que a gente faz que não necessariamente só para os estudantes do curso de jogos, né? E na primeira Game Jam teve até estudantes do nosso ensino médio técnico, que eles souberam da Game Jam, estudaram um pouco antes, né, umas semanas antes, e participaram, fizeram até um jogo bem legal. Yuri, a Isabela pediu aqui se teria como você escrever o nome. Acho que ela não conseguiu anotar do Da programa. Unity, será? Vou Isso, digitar acho. aqui. Unity. Às vezes você vai encontrar como Unity 3D na frente, mas hoje em dia não tanto, porque ela serve para jogos em 2D também. Uhum. Ok. Aí, vamos ver, tem uma pergunta sobre lista de presenças ali, mas é ao final, né? Aí eu acho que você já soltou até o link ali, né? Já soltei. Uhum. E vamos ver, temos mais alguma pergunta ou algum comentário? Quem quiser abrir o chat. Pessoal. Ótimo, Karina. Pode falar, por favor. Boa noite, Yuri. Boa noite, Fernando. Eu não vou conseguir abrir a câmera que eu estou no celular, tá? Não só agradecer, né? É a nossa última atividade da Semana de Ciência e Tecnologia, uma loucura. E se tem alguém aí que não conseguiu se inscrever, porque estavam esgotadas as vagas, mas nem sempre as pessoas aparecem, tá? Pode mandar e-mail para a CoPDR, eu coloquei no chat, que aí eu faço a presença manual para esse estudante, tá bom? Que foi muito disputada a fala do Yuri hoje. Muito obrigada, Yuri, tá bom? E Fernando também pelo apoio, né? E a todos que estão aqui assistindo. Muito bom saber, né, o que o IF está produzindo e a capacidade dos nossos professores. Parabéns, Yuri. Parabéns e obrigada. E Fernando, obrigada pelo apoio. E eu que agradeço a todo mundo que está aqui, agradeço a todo mundo que colaborou com o evento, seja participando enquanto organização ou como ouvinte, né? E no caso, quem fez a Game Jam não foi nada ouvinte, fez muita coisa também. Obrigado, Fernando, por mediar. E como o Moisés disse sobre a questão de pessoas de outros cursos, né? Se você acompanhar, pode até seguir a página do IFMS Campos Dourados, fica mais fácil às vezes acompanhar quando a gente faz alguma live, alguma coisa. E até a página do Facebook, do Instagram, que algumas coisas são abertas, né? A gente fez diversas atividades abertas aí à comunidade antes da Game Jam, na semana anterior à Semana de Ciência e Tecnologia, a gente fez lives com programadores, desenvolvedores de jogos, e foi muito interessante. E está no canal do YouTube do IFMS Campos Dourados, né? Então, recomendo, caso você queira saber mais sobre a área, dá uma olhada. Eu posso até colocar o link aqui, vou colocar aqui rapidão, fazer uma pesquisa, e a gente vê até o esforço e o quão cansativo é fazer esse evento pela voz da Karina, né? Aqui, ó, mandei o link. As últimas atividades ali são basicamente do curso de jogos, muitas delas. Mas se você for mais para baixo, vão ter outras coisas de jogos, né? A aula inaugural também, né, desse ano, teve uma palestra, um bate-papo bem interessante, né? E assim vai. Ou qualquer coisa, entre em contato comigo. Não vai ser tão difícil encontrar o meu contato, porque não tem muitos Yuri Karan por aí, né? Então, se você quiser me procurar em alguma rede social, fazer alguma pergunta, todas elas, eu vou ser um dos poucos Yuri Karan por ali. Mas acreditem, tem mais pessoas cujas mães foram criativas. Ótimo. Parabéns mais uma vez, Yuri. Pessoal, então, eu acho que estamos no horário, né, Yuri? Acho que está no horário exato, né, Sim. da sua fala. Então, eu acredito que não tem mais manifestação aqui, enfim, só elogios, né? Eu vou, então, interromper a gravação e desejo